Mateus, capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos e áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa da onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Isso acontecerá a essa geração perversa. Mas agora em Mateus, nós vamos ler no 12, 43. E você perceber que tanto Lucas como Mateus, o Senhor usa essa história antes de acontecer algo. E o que é que acontece? O Senhor vai orar pelo menino, repreende o espírito mudo do menino, e que o espírito mudo vai embora. Começa a levantar uma confusão, e os escribas começam a falar o seguinte: viu só como esse espírito saiu? Saiu porque ele tem o espírito de Beelzebu. E quem era Beelzebu? Era o maioral dos demônios. Olha o que dizia o Jesus: ele tem o Beelzebu, então ele comanda esses demoninhos. Se ele é o maior, então ele começa a falar: se eu cheguei aqui e tirei o demônio do menino e eu sou o próprio demônio, qual é a finalidade que eu teria? Dividir meu reino? Não. E aí o Senhor então te conta essa parábola, essa história espiritual. Quando o espírito imundo, ele sai de um homem, ele vai embora, e ele vai por lugares áridos e secos, e vai tentar repouso. Tu acha que alguém vai achar repouso em lugares áridos e secos? O que ele está falando de lugares áridos e secos? Não está falando de deserto, não está falando de caatinga, não está falando de lugar desabitado, está falando do inferno. Aqui é uma linguagem espiritual, entenda isso. Ele diz um homem, um espírito imundo sai dele, imundo, e volta aos lugares áridos de tormento, que é o inferno. E evidentemente que ele não encontra o que ele quer, repouso. Ele precisa de um lugar, uma casa, ele precisa de um lugar para ele fazer aquilo que é a origem dele, o mal. Eu não encontrei ainda lugar para me habitar, vou voltar. Aí ele resolve: o meu antigo dono, não sei quem é. E ele volta e vai encontrar aquela casa. Que foi o que nós falamos? Vamos dizer alto aí? Eu digo, você repete: vazia, varrida e ornamentada. Então deixa eu falar aqui de 12 estados, o primeiro e o segundo. Quem lembra do primeiro amor com Jesus aqui? Levante a mão. Meu irmão, no primeiro amor, só falta comer a Bíblia. Primeiro amor, tu nunca ouviu falar de dieta, tu nunca ouviu falar de gordurinha, de pneu, tu quer jejuar. Não é para ficar magro, não é para ficar estética, não é porque tu ama a Deus, tu quer jejuar. Se você tem uma vigília onde é isso, a vigília é lá, para lá da Estrada Nova, tô nessa. Tu colocava regras em você e hoje abre mão. Então, quando o Espírito ele entra, o primeiro estado, ele entrou na vida do homem. Como é que ele sai? Um espírito imundo na vida do homem não significa que ele é possesso, possuído, tomado. Fica atitudes. É aquele homem que bebe, mulher que bebe, que costuma a ter uma vida fora do padrão de Deus, imoral, ilegal, ilícita, escarnece, que trai, que engana, que mente. Uma velha criatura. De repente, esse velho homem, essa velha mulher tem um encontro com Deus. Amém? Ela tem encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, vai a consciência agora e vai dizer: você está errada, você precisa mudar esses modos, você precisa mudar essa maneira. E você fala assim: então me rendo, eu quero ter uma nova vida. E nessa nova vida você pode deixar muitas coisas. Você pode deixar muita coisa que machuca, que fere você, com alguém. Você resolve: não, eu estou fora, agora eu vou ver uma vida nova. Aí tu larga isso aqui, então aquele espírito imundo não tem mais lugar na tua casa. Ele não tem mais lugar. Então aqueles pensamentos, aquela forma de viver a vida, você não quer mais. E o espírito imundo vai embora, porque não tem lugar mais. Ele vai embora. Quando o demônio se aproxima de uma pessoa, ela muda a mentalidade dela. Quer ver uma coisa? Quando a gente tem um encontro com Deus, a maioria daqui, tem pessoas que acham encontro Jesus da forma. Vou te dizer como. Uns pelo amor, uns pela dor. Tem muita gente que veio para Jesus, porque veio para a igreja, assistiu o culto bacana, e veio, gostou, e abriu o coração para Jesus. Outros passaram muito mal bocado, foi enganado por médico, passaram por uma situação crítica financeira. Outros mesmo sofreram demais, então acharam Jesus um porto seguro. Eram coisas que você sentia, que depois você fazia, se arrependia. Mas que eu fiz isso? Eu não consigo vencer o fumo, o cigarro, a bebida, o adultério. É mulher para cá, mulher para lá, é coisa para cá. Por que eu não consigo? E aí você encontra Jesus. Quando você encontra Jesus, aí aquele demônio não tem mais poder de habitar em você. Faz o quê?
vai embora. O demônio, quando sai de uma pessoa, o espírito maligno, imundo, ele vai para onde? Para o maioral dele, que é Satanás. Satanás vai dizer, sim, cadê aquela alma? Senhor, veio um maior que eu. E tua missão? Destruir aquele homem lá, destruir o Pedro, a Maria, a Rai. E vai dizer, eu não consegui fazer essa missão. Mas por quê? Porque entrou um homem na vida dele e mudou a vida dele. Ele não quer mais que eu habite lá, me expulsou. Ele falou, então vai para lá e termina a tua missão. Aí ele vai, mas ele vai dizer, mas agora tu não vai só, leva mais 7 contigo. E esse 7, ele vai agora atormentar dia e noite esse homem aqui, para que haja uma brecha nele, para ele se apossar. Quem está entendendo? É uma questão de honra, porque esse demônio tem uma missão. E aí Jesus disse, convém que eu vá. Se Jesus fica conosco, não tem que ir. Não fica, não tem que ir. Aí o Senhor explicou, eu tenho que ir. Sabe por que eu tenho que ir? Porque se eu for, ele vem. Aí ele falou, quem? O Espírito Santo. Eu tenho que ir, porque se eu for, ele vem. Só eu indo é que ele vem. Então eu vou, ele toma meu lugar. Aí ele vai ensinar a igreja a viver uma vida diferente. Leia a Bíblia, gente. Nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? Levante a mão. Então diga assim, pata no peito. Eu falei, eu sou a igreja do Senhor. Você sai daqui. Imagine o Espírito Santo acordando você domingo e você saindo, ou no sábado, e o Espírito Santo diz, bem, a minha casa saiu, vai me glorificar em algum lugar. Aí você chega num bar e vai beber. Você imagina, o Espírito Santo vai chorar e vai dizer, ei, essa casa, você disse que eu ia morar nessa casa, você falou que eu seria o único dono dessa casa, você falou que eu habitaria nessa casa e me convidou para entrar, eu entrei e agora você está me expulsando. Atitude dessa forma. Membros do corpo de Cristo que ainda bebe, que ainda estão em adultério, que tem mulheres na rua, estão enganando suas esposas, estão traindo, mentindo. Você é o que de verdade? O que é que você é? Você pode vir aqui e sentir a presença, porque Ele é real, Ele está aqui. Não há como alguém entrar aqui e não sentir a presença. Pontualmente, Ele vai dizer, eu quero a minha casa de volta. E você, como cristão, tem a obrigação de dizer, ela não é tua mais. Ela pertence ao Espírito Santo. Então o que é que eu vejo hoje? O Espírito Santo tentando querer organizar uma casa e o dono não deixa. Porque o dono ainda tem as velhas amizades. O dono dessa casa ainda tem velhas formas. O homem velho, na verdade, quando eu falo gênero humano, né, homem e mulher, não morreu. Então aquele espírito está dizendo, eu vou ficar aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu. Você assim, por que fulano faz tanta coisa errada? Porque a pessoa não dá chance para Deus. Vou explicar uma coisa que a igreja precisa entender. Se fosse prerrogativa de Deus mudar uma pessoa, uma criatura, não tinha ninguém errado. Deus, Ele deseja entrar. Só que tem alguém que precisa desejar abrir. A casa estava vazia, certo? Você deixa o Espírito Santo ocupar a sua casa? Agora, bora arrumar essa casa? Bora arrumar essa casa? Bora? A casa, ela estava varrida, ornamentada. Ela estava vazia, que agora foi cheia. Quem deixou encher, levanta a mão da glória a Deus. Amém. Bora arrumar a casa agora? Deixa entrar nessa casa a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus na sua casa. Aquela palavra que você lê todo dia. Aquela palavra que o Salmo diz que ela é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quer mais uma coisa para ornamentar a sua casa e deixar bonita ela? A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Faça assim, mente. Começa a deixar a tua mente ser ocupada por Cristo, pelas coisas do Senhor. Deixa a sua casa ser ocupada pela oração. Se você ocupar a sua casa com oração, esse inimigo, no dia que ele voltar, ele vai dizer, cara, tá tendo uma loucura nessa casa. Não entra, que os caras estão orando aí, são de oração. E nunca ele vai poder entrar na sua casa. Quer colocar mais uma coisa na sua casa? Jejum. Jejum. O jejum não é para Deus mover, mas só para provar que você está sujeito a Deus. Ou seja, a carne pode gritar, mas o espírito vai gritar mais alto. Certamente essas armas, essa arrumação da casa, não vai deixar mais o inimigo entrar. Olá, gente. Nessa quinta-feira eu ministrei no Evangelho de Mateus, capítulo 12, onde o Senhor conta a história de um homem que tem um espírito imundo e quando sai da vida dele, da casa dele, ele vai para lugares secos e áridos. Depois ele volta e encontra aquela casa vazia, varrida e ornamentada. E ele volta e traz mais 7 espíritos e a Bíblia diz que o último estado desse homem é pior que o primeiro.
Nós somos a casa de Deus, o templo do Senhor. Imagine quantos pensamentos, quantas ideias, quantas situações nós encontramos. Às vezes você pode dizer, eu não consigo. Consegue, sabe por quê? Porque ele falou de um espírito, mas a casa estava vazia, varrida, desocupada. Eu sei que a sua casa não pode estar assim. A tua casa tem que estar ocupada pelo Espírito Santo. A tua casa tem que estar varrida e ordenada para ele usufruir da presença dele. Se a sua casa está bagunçada, desarrumada, tente organizar, levando para essa mobília da casa a oração, a fé, a palavra, o jejum e a vida com o Pai. Eu quero te dizer que você é uma bênção para Deus e você precisa ocupar a sua casa com o Espírito Santo. Deus abençoe.